Vestiário já começa aquele tema que acabou polarizando, né, todo o movimento do jogo. Um jogo de 4 gols, um jogo legal, com boas alternativas, como foram colocadas aqui. O primeiro tempo melhor do Inter, o segundo tempo melhor do Corinthians. Vamos ouvir o Vitor Pereira. Acho praticamente impossível ele ter um comportamento como o Edenilson diz que teve. Falei também com o Edenilson e acredito no Edenilson, porque ele percebeu, percebeu da forma que percebeu. Agora, eu próprio já tive a experiência de... Eu pensei que o brasileiro e o português que fossem a mesma língua, mas não são. Não é a mesma língua. Não é a mesma língua e explico-vos porquê. Eu sento-me no meio de brasileiros, eles falam e eu não apanho metade. Nós temos expressões e dizemos coisas que eles também não, que os brasileiros também não entendem. Portanto, eu ao comunicar com a minha equipa, muitas vezes eles não entendem o que eu digo. E eu tenho feito um esforço por, pouco e pouco, ir falando em brasileiro, que não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa que o português. O Rafael disse-me que disse que não tem dúvidas nenhumas do que disse. O Edenilson percebeu outra coisa. Portanto, eu não estou a dizer que o Rafael é que está certo. Eu acredito no Rafael, como acredito no Edenilson. Eu acredito que ele tenha ouvido, que ele tenha percebido outra coisa. Uma acusação muito grave e que, no meu conceito, não pode ficar barato. Se falou, punição séria. Se não falou, também o Edenilson tem que explicar onde é que ele ouviu ou se houve má fé. Esse tipo de situação é muito grave, é muito séria e, felizmente, aqui no Brasil as pessoas estão sendo obrigadas a respeitar. Não porque deixem de ser racistas, e sim porque sabem que a coisa pega. E tem que pegar mesmo. O ser humano tem que ser respeitado de qualquer maneira, por bem ou por mal. O respeito é uma coisa que tem que ser feita. O Edenilson, ele fez uma postagem que nós vamos mostrar sobre a ideia dele. Ele acabou fazendo um boletim de ocorrência. O Rafael teve ordem de prisão, o Corinthians teve que pagar uma multa de R$10 mil para que ele fosse liberado. E depois os dois se manifestaram. Vamos ver o que disse o lateral do Corinthians, que está sendo acusado de injúria racial. Vamos ver. Não, primeiro o Edenilson, né? Não, Rafael, tá, vamos lá. Há muita coisa nas nossas vidas que temos certeza absoluta. Essa é uma delas. Não fui, não sou e nunca serei racista, graças a Deus. Me educaram com a plena consciência de que todos somos iguais nessa vida, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isso com certeza. Fui me explicar ao meu colega de profissão, sempre me pautei por uma postura correta em toda a minha carreira e não iria ser de outra forma agora, que este caso tenha servido para que esse tema seja novamente levantado e que possamos todos reafirmar. Racismo não. Além desta postagem, desculpe, eu que fiz confusão aqui, já vamos ouvir o Rafael, depois a gente ouve o Edenilson. Ele também gravou um vídeo falando a respeito do tema. Vamos ver. Boa noite a todos. Eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Já inclusive no fim do jogo, eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, e aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, entendeu errado aquilo que eu falei. E foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. Após esse encontro nos vestiários, o Edenilson manteve a posição dele e fez essa postagem que nós vamos mostrar agora. Vamos ver. O lado do Edenilson. Boa noite, pessoal. Passando aqui apenas para me pronunciar. Sei o que eu vi, realmente eu não reagi provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que aconteceu comigo e me incomoda o fato de ficar chamando a atenção de outra forma que não seja jogando futebol. Quem me conhece sabe, ser xingado pelo tom da minha pele, minha reação foi a de não paralisar a partida, pois o jogo estava bom e ao mesmo tempo eu não queria que tomasse a proporção que tomou, justamente por nunca ter passado por isso. Eu procurei o atleta para que ele assumisse. Ele disse que ele procurou, né?
para Sim, que ele campo assumisse, ainda. pedisse desculpas, afinal todos erramos e temos direito de admitir, no meu modo de ver as coisas. Mas o mesmo continua a dizer que eu havia entendido errado. Não entendi errado. E procurei pelo respeito que tenho por alguns integrantes do Corinthians e para que ele pudesse ter uma chance de se redimir. Pois, independentemente da cor, o caráter sempre falará mais alto. Enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo deste tipo. Segundo o Edenilson, ele foi procurar o Rafael no vestiário do Corinthians, ou em algum local. E depois foi à delegacia, tinham pessoas da polícia delegacia lá, móvel lá. fez um boletim de ocorrência e aí sim foi feito o BO e o Rafael teve ordem de prisão, que foi quebrada através do pagamento de uma fiança de 10 mil, o que não termina o caso, pelo contrário, o caso segue, além do que pode acontecer via CBF. Fernando, depois de ver tudo isso, você tem alguma opinião formada? Poxa, eu acho que por mais que a gente possa achar a sua explicação aí no início de tudo, é algo condenável, algo que a gente não pode normalizar, normatizar. A gente precisa entender que as coisas mudaram, que a forma de ver, pensar e falar agora precisa ter mais cuidado mesmo, não dá para aceitar isso. É claro que a gente pode até entender que a língua falada, o português de Portugal e o português brasileiro pode ter alguma diferença, mas o que aconteceu ali, a gente vendo a reação do jogador do Internacional, a gente entende que algo aconteceu ali, o jogo chega a ficar perto de ter uma paralisação, porque o próprio juiz procura ali entender o que está acontecendo. Então a gente precisa entender que o normal é a gente não aceitar situações como essa e que elas precisam de luz, precisam de holofote para a gente entender que o mundo mudou, que a gente está vivendo um outro tempo, com outra realidade, com outros parâmetros. A propósito do que disse o Fernando, o árbitro relatou na súmula o que aconteceu, relatou toda a conversa, incluindo o Rafael Ramos e o Edenilson. O Edenilson falando que ele tinha chamado de macaco e o Rafael teria confirmado na frente do árbitro que falou um palavrão. Um palavrão, exatamente. E o que me chama a atenção é que o palavrão escrito, a maneira como foi falado o palavrão na súmula é diferente do que disse depois o diretor do Corinthians, Roberto Andrade, que então não foi da mesma maneira. Assim, a gente tem hoje, só para explicar também como é que funciona a lei, o Rafael Ramos ele foi preso porque quando a gente está falando de injúria racial, basta o depoimento da vítima para que ocorra a prisão. Você não precisa de uma testemunha, é o que prevê a lei. E aí tem o pagamento da fiança, vai ter toda uma investigação. Acho que vai ficar muito claro a solução do caso a partir de uma tentativa da leitura labial do momento. Isso não adianta a gente tentar adivinhar, isso tem que ser feito por um profissional. Exato, né? De uma precisão técnica para fazer a leitura labial para saber. O que me chama a atenção muito é que o Edenilson ele está convencido de que ele foi xingado. E o Rafael Ramos demonstra muita confiança e muita certeza quando diz que não xingou. Pode acontecer um mal-entendido, pode ter acontecido um mal-entendido? Pode. Eu não acredito. Porque macaco é uma palavra muito clara para você. Só para finalizar também, tem um detalhe, o Edenilson diz em algum momento que procura o jogador do Corinthians e fala, então peça desculpas. E ele nega, ele diz que não falou, que ele não usou essas palavras. Quer dizer, então, vai ter que ser investigado. Não tem como a gente ir para qualquer lado. Pré-julgar é perigoso. Pré-julgar. Porque a acusação é muito grave, mas não pode ficar barato. Para efeito da lei, basta o depoimento do Edenilson, da vítima. Para que o caso comece. Isso, exato. Ô, Flávio, só queria dizer uma coisa. Esse negócio de injúria racial, o termo já me incomoda um pouco. Eu acho que a nossa justiça, os nossos magistrados têm que mudar isso aí. Porque raça, para mim, quem tem é cachorro. O homem, como o cachorro, é uma espécie. A espécie humana não tem raça, a espécie humana tem etnia, é diferente. Então tem a etnia asiática, a etnia africana, a etnia europeia, a etnia nórdica, né, a etnia germânica, vai por aí, para começo de conversa. Então esse negócio de injúria racial é um termo que eu acho que os advogados, os homens que fazem a lei, têm que começar a repensar. É que nem eu deixei de usar uma palavra que eu vou falar aqui agora, só para exemplificar, que é denegrir.
que é uma palavra que é toda ela carregada de uma história escravagista, pesada, Claro. né? Que vem desde 2, 3 séculos Não, atrás. e o advogado do Internacional, para defender o atleta, usou essa palavra. Inacreditável. Um imbecil, né? Esse Não advogado internacional é um tá imbecil. Infelizmente, o Brasil é um país racista historicamente. Então, tem muita coisa arraigada nisso. Mas a gente tem a obrigação de começar a mudar o vocabulário. É aquilo que o mestre Alberto Helena Júnior fala, e ele tem razão. A gente não pode voltar para a Idade Média. Claro. O Brasil está caminhando para trás. Não é assim, tem que caminhar para frente. Então, vamos eliminar aquilo que a gente puder em termos de cultura. Porque assim o povo vai começar a mudar o pensamento de novo. Há uns 20 anos atrás, uma mulher apanhar era normal. Um sujeito ser ofendido em termos assim da pele, em termos da cor da pele, era normal. Hoje já não é. Ainda bem. São conquistas de minorias, vamos dizer assim, entre aspas, que são muito importantes. Tão importantes que o Edmilson, ele tem que provar, primeiro, que foi falado isso mesmo. Não, na verdade, quem tem que provar é que ele fez, o outro Não, que se senhor. defende. Não, o ônus da prova é de quem acusa. E quem acusou foi o senhor Ednilson. Então o senhor Ednilson tem que falar assim, não, eu realmente fui por causa disso aqui, ó. Eu acho que a E tem que leitura mostrar. labial vai resolver isso aí. É a leitura labial, porque aí, por enquanto, é palavra de um contra o outro. Não tem Parece que leitura- ninguém viu a Não tem classificação. leitura labial. E a leitura labial também é uma parte do processo. É uma parte do processo. E outra coisa, tudo bem que o Celso disse que injúria racial, o cara é preso direto. Agora, o rapaz que veio aqui do Boca, que visivelmente imitou o macaco, pagou uma multa de R$3.000 e foi embora. Quem pagou foi o consulado. Tem um da processo Argentina. contra ele, mas ele não vai voltar mais aqui. não vai voltar né? pra cá. Agora, o Rafael trabalha aqui. Não, trabalha aqui. Ele vai ter então, que... Eu acho que aconteceram muitas coisas estranhas nesse meio todo. O Edenilson, não sei se o Corinthians está devendo algum dinheiro para ele, pode até ser que esteja. Existe aí uma... Ele disse que eu respeito o Corinthians, não sei se é verdade, precisava dar uma checada, que o Corinthians deve muito para eles, jogadores, que estão sendo pagos aos poucos, né, conforme vai entrando dinheiro, estão sendo soldados. E eu estou achando isso muito estranho. Ele falou que queria dar continuidade ao jogo, o jogo ficou parado 10 minutos. Mas o caso aí não é contra o Corinthians, não. É especificamente contra o jogador e um jogador de um nível bem pequeno no Corinthians. Se ele quisesse criar algum problema no Corinthians, ele criaria com um jogador de um nível Por isso mais que eu tô alto. achando Não estranho. com reserva de lateral Por direito isso que eu tô chegou há achando 3 dias aqui. estranho. Né? Eu estou achando tudo isso muito estranho. Vai ser difícil alguém provar alguma coisa. Eu não acho, não. Ó, viu? e lembra outra coisa. Já houve um caso que envolveu o próprio Internacional. O jogador do Internacional foi acusado de racismo no jogo contra o Bahia. Foi acusado de O racismo. Ramírez. O Ramírez foi acusado de racismo. Não deu em Não nada. foi o Ramírez contra o Gerson. Foi contra Esse conseguiu exatamente. comprovar que não foi. Comprovado que não foi. E o próprio jogador do Internacional, deixa eu achar aqui, que eu passei para o grupo, inclusive, né? O nosso grupo, porque eu queria... Pode ser que naquele caso não tenha havido e nesse sim. Ou não. Ou não, também. Não sei. Aqui, ó. O STJD arquiva a acusação de injúria racial de Gerson, né? É um dos... É o Ramírez contra o Gerson. O Ramírez contra o Gerson. Isso. Né? Então, quer dizer... Esse caso, primeiro que... atacante do Ceará, aqui, ó. Atacante do Ceará, saiu na Isto É. O Internacional venceu o Ceará por 2-0 na noite dessa terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, e voltou a subir na tabela tal, caramba. E o zagueiro Vitor Cuesta foi acusado pelo atacante Elton, do time cearense, de racismo durante o duelo. Foi outro processo também que foi arquivado. Tá bom. Tá. Se for o caso aqui, tem que ser. Agora não pode deixar barato. Paulo Sérgio. Cara, eu não costumo ficar falando muito, não, porque isso aí não resolve nada. Se resolvesse, nós teríamos visto ontem. E esse negócio de que o negro tem que sempre que provar, para mim está sempre muito errado. Falou. O Edenilson falou, é a palavra dele. É a palavra dele, ponto, acabou. Ele não tem que provar nada. Agora, se o outro não falou, ele que tem que provar que ele não falou.
Ali do lado eu vi o William, Jô, todo mundo chegando Cobrando lá. ele. E Cobrando dele. dando Você apoio falou ou não ao falou? Edenilson. Dando apoio ao Parece Edenilson. que mais gente isso aí. ouviu. Entendeu? O Cássio parece que está um pouco perto. Parece que mais chega gente todo ouviu. mundo no Rafael, pergunta pra ele agora. Quem tem que provar é ele. O Edenilson tem que provar nada. Falou. Fez, não fez, ponto, acabou. Os jogadores corinthians chegam no Rafael perguntando mesmo. Isso é verdade? Aconteceu? Rolou? Bom, Tem que temos que investigar. ouvir, vamos ouvir o Miller, vamos ouvir o mestre Alberto Helena Júnior a respeito do tema. Meu caro Miller, e aí? Antes vamos só dar um prêmio, e aí eu quero ouvir o Miller e o mestre Helena. É isso, Flávio. Já saiu a camisa do São Paulo. A camisa do São Paulo que vai acompanhada do ukulele. Vai para o Daniel Geraldo da Silva, nosso telespectador. Daniel, nossa produção vai entrar em contato com você essa semana para você vir aqui na TV Gazeta retirar o prêmio, tá certo? Legal. Miller, o que você, em cima disso tudo que você ouviu, o que você pensa a respeito? Olha, Flavito, o Celso já citou aí a lei, né, Celso? Sim. Tem uma lei para isso e é um assunto que eu não quero comentar, não. Eu quero falar de futebol só. Mestre Helena. Bom, esse assunto é mais antigo que a humanidade, né? O ser humano é assim mesmo. O Paulo Sérgio disse outro dia que ele falou, isso não vai mudar, não adianta, não vai mudar. Realmente, não vai mudar. Porque a raça humana já nasceu assim. Sabe? As dissensões entre etnias sempre aconteceram. E até dentro das mesmas etnias, de tribo para tribo, sabe, há esse processo de considerar o outro inferior, o outro escravo ou escravizável, né? E assim por diante. Mas é preciso que a lei seja a mais severa possível nesse caso, né? E que esse pessoal caia na real. Tem que ser uma combinação entre cultura e educação que faz com que as pessoas, desde pequenininho, aprendam a não ser racista, em espécie alguma, que seja capaz de respeitar o outro. Agora, você quer ver uma grande ironia da vida? Esse termo macaco, você talvez até se lembre, o seu pai se lembra lá na Penha, de onde ele veio. De onde foi, aqui em São Paulo era utilizado. Sabe aquelas ruas de paralelepípedo, né? Aquela pedra portuguesa? Aquela pavimentação era feita por imigrantes portugueses que eram, em geral, muito taludos, eram muito peludos e broncos, como quase todo imigrante que saía da Europa mais fragilizada. E, então, o morador lá, por exemplo, no Mel Braz, lá dos italianos, quando era pequeno, chamavam esses portugueses de macacos. Por isso que se passou a denominar de rua de macaco a rua com paralelepípedo, que era que tinha muito em São Paulo, ao contrário das ruas asfaltadas. Então você veja a ironia da coisa. Quer dizer, os próprios portugueses já levaram esse apelido, essa ofensa, por parte dos outros brancos, que eram os italianos, os espanhóis, enfim, que os moradores dessas regiões da Zona Leste de São Paulo. Bom, de qualquer forma, na minha opinião, não pode deixar barato. Se ficar comprovado que o rapaz falou, o Corinthians tem obrigação de romper imediatamente o contrato dele, como fez, aliás, com o Danilo Avelar, até pelas origens do Corinthians. Tem uma obrigação de fazer isso. E se isso não aconteceu, se o Edenilson agiu de má fé, acho muito pouco provável, ele tem que ser punido. E se ele entendeu mal, que se esclareça claramente. Deixar barato não pode. Não pode, eu entendi mal e tal. Eu falei uma coisa e entendeu outra. Isso aí é muito, muito simples.
Ô, Flavito, Sem dúvida. Ô, Flavito, quando a gente vai para o exterior, se a gente burlar uma lei lá, a gente vai ser punido em cima daquela lei. Claro. Pelo ato que a gente cometeu, né? Anti-lei lá. O Chico acabou de comentar um episódio aqui que todo mundo viu, até o inferno viu, daquele ridículo daquele argentino. O ato que ele cometeu nem precisava ter falado nada. Ele foi para a delegacia, dormiu lá, e que eu fiquei sabendo que o próprio país dele que pagou a fiança dele, e ele postou no outro dia, isso ele postou, porque eu vi, não passa nada. Tipo assim, cometeu outro ato de, tipo assim, de desdém, a lei não puniu ele, quer dizer, a lei não tem que ser igual para todo mundo? Tem. Então, a partir dali, deveria estar preso e proibido de entrar no nosso país, por exemplo. Inafiançável. Exatamente. Eu acho também que deve ser inafiançável. Racismo tem que ser um crime inafiançável. É que não. Aí, a injúria racial é diferente do racismo, né? O racismo em si, raça negra, não sei o quê, aí é inafiançável. Nesse caso, injúria racial, eles consideram uma coisa que pode ter uma fiança. Então, o processo tem que seguir, não pode deixar barato. E não importa que é português, francês, mas é estranho, italiano, brasileiro. Fabito, sabe tem que ser pra todo mundo. que é estranho? O Edenilson não foi lá, segundo ele, não foi lá dizer assim, ó, confessa que você pecou, que você, né? Ele disse, não vou confessar uma coisa que eu não fiz, que eu não falei. Quer dizer, é estranho, não é não, Chico? É estranho. Ele não vou falar, a história que eu não vou falou. confessar uma coisa que eu não fiz. Quer dizer, ele teve personalidade para perseverar com a sua opinião. Olha, não chamei ele de macaco. Ou o advogado do Corinthians orientou, né? Bom, ou o advogado do Inter orientou. Também. A não dar o depoimento em entrevista coletiva, que é o que ele devia ter feito, aparecer publicamente, falar assim, olha, também gente, acho. eu vim aqui dar um depoimento, eu peço para vocês não perguntarem, vai ser um depoimento só. Porque se manifestar em rede social é fácil. Olha, hoje... O português foi ao vivo. Ele falou na televisão. Então, o português deu a cara para bater. Exatamente. E onde está a cara do Edenilson? Não está. Não está aí. Eu acho também que teria que falar. Não, Flavito, ele não é vítima? Ele chega na televisão, na TV Gaúcha, no fim das contas, lá, e ó, negócio seguinte, aconteceu isso, eu tô Mas confirmando. é muito constrangedor, né? É uma situação fragilizada do Edenilson. E só pegando o gancho do Miller aí, se realmente houve um erro de comunicação, que mal teria de pedir desculpa, então? Realmente, olha, foi só uma confusão de palavras, me desculpe. Que eu falei isso, se eu te ofendi, me desculpa. Foi uma confusão, eu não quis Mas isso, ele falou me desculpe. isso, Rafael. Pois não, Flavinho, mestre. de qualquer jeito, esse negócio tem que ser levado até o fim. Não, sem E dúvida. só vamos ter a menor visibilidade do que realmente ocorreu depois da leitura de lábio. Não é um negócio extraordinário, basta ter um pessoal, uma comissão aí que saiba fazer isso, tem muita gente que sabe ler lábios, que vá lá e especifique a coisa, explicite. Bom, vamos pôr a bola para rolar, vamos.